Olá, hoje vamos falar sobre os saques de FGTS, como declará-los, e também com relação a rescisões trabalhistas. Com relação ao saque do FGTS, independentemente se ele foi sacado por conta de demissão, ou se é um saque aniversário, ou se na sua demissão você teve direito aos 40%, da multa sobre o saldo, você tem que declará-los na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. E por que é tão importante? Porque, por mais que seja um rendimento isento, ele vai compor o seu fluxo de caixa. E qual é o momento adequado? Em que declaração eu coloco o saque do FGTS? Por exemplo, no caso de saques aniversários, sempre referente ao ano em que houve o saque. Por mais que você tenha um saldo guardado na Caixa Econômica Federal, é à medida em que você vai fazendo os saques que você vai declarar na sua declaração de imposto de renda do ano do saque. E caso você tenha dúvida com relação aos 40%, que é a multa devida num caso de demissão, o 40% também faz parte do FGTS, ou seja, é FGTS e é rendimento isento. Já com relação às rescisões trabalhistas, há rendimentos que podem ser isentos e não tributáveis, há rendimentos que podem ter natureza de rendimentos tributáveis. Por isso é muito importante você acessar, você verificar a natureza dos rendimentos que você recebeu. Vou dar algumas dicas. Muitos dos rendimentos indenizatórios, eles são, por natureza, isentos e não tributáveis. Segue na ficha de rendimentos isentos. Já há rendimentos que são tributáveis e, portanto, você precisa verificar que existe uma ficha na declaração de imposto de renda de rendimentos recebidos acumuladamente. Verifique se esse é o seu caso e declare na ficha correta. Mas a dica é, idealmente, verifique na decisão que rendimentos foram isentos e que rendimentos foram tributáveis. Peça ajuda se você não conseguir identificar, porque há uma diferença na hora de declarar. Quer um exemplo? Férias indenizadas normalmente vão ter a característica de rendimentos isentos e não tributáveis, porque são uma indenização por você não ter tirado suas férias a tempo. Já, por exemplo, horas extras ou salários atrasados têm a característica normalmente de rendimentos tributáveis. E como dizem respeitos a períodos passados de trabalho, normalmente vão seguir na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Há uma ficha específica na declaração para você declarar. E ainda um detalhe muito interessante com relação à ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Ao preencher essa ficha, você precisa optar se a forma de tributação vai ser na própria declaração de imposto de renda ou se você vai optar por rendimento tributado exclusivamente na fonte. Quer fazer um teste? Clica em uma opção e na outra e vê o resultado que está aparecendo na declaração e vai pelo resultado mais benéfico para você. Espero que essas dicas tenham ajudado muito você a preencher a sua declaração de imposto de renda.